É senso comum o avanço da mulher na sociedade. Isso não se discute mais. Nós não falamos mais sobre a conquista das mulheres no mercado de trabalho, nas ações, no esporte. Essa conquista já aconteceu. Eu entendo que existem algumas restrições ainda, mas já aconteceu. Só que diante disso, surge um novo dilema, que é a ascensão da mulher na parte do mercado de trabalho, especialmente, e a maternidade. Porque esse cenário para a mulher é totalmente diferente do que para o homem. Porque a maternidade é totalmente diferente da paternidade. Assim vejo eu. E isso gera dúvidas em relação ao planejamento reprodutivo e se essa busca por altos cargos de ascensão, e com a polêmica que aconteceu agora, onde questionou-se se o cargo de CEO de uma grande empresa poderia ser por uma mulher. Isso gera dúvidas naturais. E o meu objetivo não é trazer discursos em defesa às mulheres, ao feminismo, mas a tentar ajudar com essa live você que busca fazer o seu planejamento reprodutivo. Porque eu atendo todos os dias, mulheres em dúvida se tem o momento certo agora de engravidar, porque agora que eu estou subindo na carreira, sabe? E isso faz com que postergue, isso aumenta o índice de infertilidade, isso faz com que a gente tenha que repensar em congelamento de óvulos. Então eu desejo muito que essa live possa trazer um bom conteúdo para te ajudar a pensar e refletir. E no fundo o que eu mais desejo é te ajudar a fazer o seu planejamento reprodutivo. Mas é claro que para essa live eu não poderia fazê-la sozinho. Eu trouxe 3 convidadas aqui que eu acredito que vão engrandecer muito de forma técnica e de forma pessoal o que nós buscamos. Então, sem mais delongas, eu vou convidar os meus convidados aqui. Deixa eu só tentar organizar para tentar fazer isso de uma forma certinho. Deixa eu procurar mais aqui. Convidei a Aline. Oi, Thaís. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo jóia. Muito obrigado, viu, por estar aqui conosco hoje. Muito prazer. E eu estou organizando aqui. Eu coloquei para a Aline, coloquei para a Paulinha também, para elas entrarem. Esperei que alguém entrou com a câmera invertida. Acho que boa. Paulinha, bem-vinda. Essa é minha esposa. Tudo bem? Legal. Tudo bem, amor? Tudo bem. Peraí, me dá só um segundinho, que só falta a Aline. Eu estou mandando para ela aqui também. Nossa, eu consigo ver vocês? Não, de alguma forma? Eu tô vendo, todo mundo. Eu estou vendo também, estou vendo vocês 4. Aí, Oi, Aline. agora Eu tô vendo Tudo só bem? a Aline. Oi. Só a Aline aparece para você, amor? Sim. Mas eu estou aqui, tá? A Thaís também está. É. Isso já aconteceu comigo uma vez, de não conseguir ver todos ao mesmo tempo. Então, Nossa, mas já aconteceu de eu fazer uma live, a live inteira sem enxergar a pessoa do outro lado. eu também. Mas daí é bom que ela não fica brava comigo, só vai ouvir só minha voz, não vai... Não vou levar bronca no meio da live. E, bom, deixa eu organizar aqui, então. Primeiro, agradecer. Eu vou aos poucos. Eu vou começar com a Thaís, que eu não conhecia, estou conhecendo agora. Thaís, obrigado, viu? Obrigado mesmo por aceitar o convite. E, gentilmente, eu peço até mesmo para que você se apresente, quem é você profissionalmente, quem é você dentro da sua vida pessoal, se você achar que entra dentro do nosso assunto Claro. aqui hoje, para que nós possamos conhecê-la. vamos lá. Bom, primeiro eu queria dizer que você falou assim, eu não quero aqui falar de feminismo e falar que as mulheres podem... Eu quero. Ótimo. Eu Eu vou já falar. sabia disso. Eu já sabia disso. sempre vou falar. Legal, eu adoro isso. O feminismo não é o oposto de machismo, o feminismo nada mais é
do que você ter. Opa, travou para mim, para vocês também? Peraí, que travou. Vamos ver se ela volta. Se não voltar, eu vou falar com a Aline. Aí, Aline, eu vou falar. Ah, voltou. Thaís, voltou? Voltou. Bom, Aqui não parou, então eu não sei. desculpa. Ó, então, para nós foi assim, ó. O feminismo não é igual ao machismo. O feminismo nada mais é do que ter... As mesmas oportunidades para homens e para mulheres. Ninguém perde, não é desigualdade, muito pelo contrário, é você tratar igual os iguais, é uma equidade e tratar diferentes dos diferentes. Como você bem pontuou, mães e pais têm características diferentes. Isso não Perfeito. quer dizer que a gente não possa ter as mesmas oportunidades. Mas aí, me apresentando, Legal. eu sou a Thaís Vasconcelos, eu sou advogada, mãe do Dudu, madrasta da mamãe e da Lelê. Eu, além de ter o meu escritório, de trabalhar com direito corporativo, eu sou advogada e CLO da Bitumami, que é a maior comunidade de mães do Brasil. Que legal. E a gente tem diversas atuações lá para encurtar esse caminho de gap de gênero, para gerar oportunidades para mães. A gente tem muita mulher altamente capacitada fora do mercado de trabalho. 1 em cada 4 não retorna da licença maternidade. 50% delas perde o emprego até o filho ter 2 anos. Então, a gente precisa, sim, atuar de forma ativa para mudar a realidade dessas mães. Assim, isso Que para legal. mim é condição. Que mais? Eu sou jogadora de vôlei, eu sou sagitariana, curiosa, adoro viajar, e eu tento fazer isso tudo aí no decorrer desta vida. Legal. Aline, eu já te conheço de alguma data, mas você se apresenta também? Da forma como você achar que quer se posicionar para a live de hoje, até para saber, dependendo de como você se posicionar agora, eu vou estudar de como abordá-la, de forma jornalística ou como mulher e mãe. Acho que, bom, sou a Aline Diniz, sou mãe da Heloísa, que está com 8 anos, sou jornalista e sou fundadora aqui desse projeto chamado Mãe aos 40, e a nossa live tem tudo a ver com isso, porque um dos motivos que levam ao adiamento da maternidade é justamente o foco na carreira. Infelizmente, não são só bônus, né? Então, a gente vai falar disso ao longo da live, mas eu acho que esse tema é super importante. Só que não dá para dissociar, né? A Aline mãe da Aline jornalista. E eu acho que tá aí, na verdade, o grande pulo do gato. Porque quando a gente entende que uma coisa beneficia a outra, a gente para de enxergar a maternidade como um problema, né, nas corporações. Então, acho que vai ser muito legal esse papo aqui hoje. Estou bem feliz de estar com vocês. Obrigado, Aline. E doutora Paula, Paulinha, ou minha esposa Paula, foi uma luta para tê-la aqui hoje, mas eu não a convidei por ser minha esposa, mas pela profunda admiração que eu tenho da forma como você conduz a vida profissional e maternal. Então, eu queria que você mesma se apresentasse para que nós saibamos quem é você. Então, eu sou Paula, tenho meus filhos, sou mãe, então tenho o Dudu, a Bibi, a Cacá e a Lolô, como nós os chamamos. O mais velho tem 11 anos, a mais nova, a caçulinha, tem 6, então já está grandinha, né? E eu sou médica pediatra, e é isso. Eu fiquei feliz com o convite, me senti lisonjeada, na verdade, por estar aqui para falar alguma coisa sobre a maternidade, né? E o trabalho. E obrigada. Legal. Eu pretendo até ser pontual em respeito ao tempo de todo mundo na live, então eu queria tentar entrar no tema, né? Porque assim, eu vejo que esse tema ele pode ser abordado por diferentes óticas, né? Assim, uma coisa é se nós formos olhar em relação às condições que são oferecidas
de oportunidades profissionais, eu posso olhar numa ótica do momento certo para escolher a profissão, eu posso olhar na ótica da capacidade de ser mãe e, ao mesmo tempo, CEO de uma empresa, né? Isso, então, eu vou tentar começar, porque a Aline me falou que tinha alguns dados interessantes, que eu fiquei curiosíssimo para ouvir, que envolve essa questão da maternidade ou da mulher no mercado de trabalho, e que a Thaís também já nos traz algumas estatísticas interessantes. Então, eu queria começar por aí. Qual é a visão hoje de vocês que estudam isso? Então, antes de trazer visões pessoais e reflexões, eu queria ouvir de vocês. Acho que pode começar com a Aline passa para a Thaís. O que vocês estudam e veem? Você está até mesmo com jornalista também, né, Aline? De tantas histórias que você já ouviu. Qual é a leitura que vocês têm desse cenário? Bom, a leitura que fica muito clara para mim, eu há 15 anos eu escrevo para mulheres, desde antes de me formar. Quando eu era estagiária, eu já trabalhava para revistas femininas, enfim. Então, o meu universo é realmente falar com mulheres, entender o que a gente passa, o que a gente vive. E quando a gente traz para essa questão de carreira e maternidade, são duas escolhas muito importantes da nossa vida e que durante muito tempo a gente não questionou se queria ser mãe, quando queria ser mãe, qual era o momento certo. Era meio que um roteiro pronto que, se você casasse, tivesse alguém, em algum momento da sua vida você ia ser mãe, né? Não tinha espaço para questionamento. Hoje a gente tem espaço para questionamento, até porque a gente tem muitas outras realizações, né? Se antes a realização era casar, ter filhos, hoje você pode continuar tendo esses ideais, mas você tem muitos outros. E aí eu acho que a grande questão é que, infelizmente, nós mulheres, a gente não consegue agregar tudo isso com tanta facilidade quanto os homens. E aí por isso que é tão importante a fala que a Thaís iniciou aqui, porque a gente tem vários conceitos de feminismo e várias ideias, mas eu também sou adepta dessa ideia, de que não é ninguém contra ninguém, é todo mundo tentando ficar ali na equidade para que isso aconteça, né? Então, só que hoje, quando a gente fala com mulheres, homens não são questionados numa entrevista de emprego: com quem que você vai deixar seu filho? Viu? Mas e se ele ficar doente? Não, e pelo contrário, quando ele diz na empresa que ele vai numa consulta do pediatra ou que tenha que levar o filho no médico, ele ainda é motivo de chacota, às vezes, dos amigos e tudo mais. Ele mente. E a mulher não, a mulher já se olha para ela como se esse cuidado todo fosse implícito ali, é dela e ponto final, né? Então, eu acho que falta a gente dividir isso, e tudo começa, ao meu ver, essa igualdade, essa equidade, com uma coisa que se chama também, primeiro, cuidado dentro de casa, desde criança, né? Você ensinar meninos e meninas que não tem nada de errado em fazer o trabalho doméstico, que não tem nada de errado em trabalhar fora, que ambos podem ter a carreira que eles querem. Tem pesquisas que mostram, e a Thaís vai saber dizer disso muito bem, mas que assim, até 6 anos, 7 anos, as crianças, as meninas, elas têm vários estímulos para escolher várias profissões incríveis, de cientista, de astronauta, de nanã. A partir dali, pelo modelo social que elas veem, culturalmente, elas acabam indo por um caminho de cuidado. Então, elas deixam de olhar para essas carreiras mais acadêmicas, mais científicas, que hoje são as que os homens predominam, e passa a ir para um outro caminho. Então, e não tem nada a ver com a genética de menina ou de menino, que menina sabe tal coisa e menino sabe tal coisa. Tem a ver com o meio em que a gente está. Então, a primeira coisa é olhar para as infâncias das crianças que a gente está colocando no mundo, para que a gente consiga mudar a próxima geração. Mas aí depois também vem, depois não, paralelamente, olhar para essas corporações e essas próprias corporações entenderem que ter filhos não é problema. Pelo contrário, muitas pesquisas mostram o tanto de soft skills, né, de habilidades ali que você ganha quando você tem filhos. Então, quando a gente começar a parar de enxergar isso como um problema, vai ser incrível, porque aí a gente não vai ter mais essa cobrança pelo lado da mulher. No Brasil, por exemplo, a gente não tem licença paternidade. A gente tem, claro, ela acontece, mas é algo que está parado há anos e anos e anos e nunca foi atualizado. E agora que a gente tem uma campanha super forte aí de várias
pessoas que se uniram, iniciativas, com a campanha 5 dias é pouco, porque a gente tem 5 dias de licença paternidade, são dias corridos. Se você ganhar bebê na sexta, já era, terça-feira o cara tem que voltar. Então, assim, começa com uma licença parentalidade, que divide igualmente esse cuidado entre homens e mulheres. Começa com você, né, educando crianças para serem o que elas quiserem, com todo esse potencial. E, claro, falando aqui do adiamento da maternidade, tudo isso se reflete, porque a Thaís trouxe um dado. Se você tem esse dado da FGV, a pesquisa, uma das mais sérias que a gente tem aí, né, Thaís? Acredito que é o mesmo que você falou, e que mapeou que em até 2 anos de vida do nascimento de uma criança, metade das mulheres não estarão mais no mercado de trabalho. Então, a gente não tem esse mercado que acolhe, mas, por outro lado, a gente tem uma cobrança pela maternidade. Tem uma cobrança social, tem uma cobrança para que tenha filhos. Então é uma conta que não fecha. Veja, você precisa amamentar sua criança por 6 meses, é indicação, pelo menos ali, né, integral e tal. Só que a licença, na maioria das vezes, é de 4 meses. As contas não fecham para a mulher, entendeu? E ela fica ali achando muitas vezes que ela que é o problema, e não é. E aí, só para trazer na minha fala também mais 2 dados importantes, porque quando acontece isso em igualdade, todo mundo ganha. A sociedade ganha, a criança ganha, a família ganha. O homem que nem era incluído nesse modelo, porque ele achava que não era o papel dele, ganha também muito. Então é um ganha-ganha para todo mundo. E a empresa também ganha. Então, trouxe um dado aqui da Deloitte que 17%, quando tem mulheres em cargos de liderança em comparação com homens, há uma melhora de 17% no desempenho das equipes. 20% conseguem tomar decisões mais assertivas, há uma melhora de 20%. E 29% é o ganho que se tem entre a colaboratividade dos funcionários. Então, assim, isso é só um dos dados, porque a gente tem milhares mostrando dos benefícios de uma liderança feminina. Mas é isso, a gente precisa entender que envolve, né, todo esse ciclo, assim, desde a infância até a forma como você é educado, criado, educa seu filho, passa pela empresa. E no meio disso tudo, tá aí os nossos ovários que não estão nos acompanhando. Eles continuam funcionando igualzinho, então, na maioria das vezes, quando é o melhor momento mesmo para olhar para a maternidade, infelizmente, a reserva ovariana já está no fim. E aí, de novo, é uma conta que não fecha, mas é resultado de toda essa desigualdade que a gente vem aí ao longo dos séculos, né? Legal, dados legais, hein? Dados legais. Eu queria te ouvir, Thaís, porque assim, ó, existe um movimento para tentar mudar as regras, certo? Então, puxa, o que vai desde um trabalho de conscientização dentro das empresas, porque dentro das empresas são políticas que podem ser instituídas de uma forma individual. Nesta empresa, nós temos esse tipo de acolhimento, né? Então, vai um trabalho de conscientização e uma mudança da legislação, o que envolve estratégias de médio e longo prazo, não é algo que acontece do dia para a noite. Outra coisa é a vida real, aquilo que já está acontecendo agora. O que, de fato, eu entendo que há uma diferença clara quando a mulher engravida no momento dentro da empresa em relação ao homem. Assim, então, hoje acontece essa diferença por uma questão natural no momento em que ocorre. Na sua leitura, qual é o motivo principal da não admissão dessas mulheres no pós-maternidade? Daquilo que você trabalha como advogada, porque isso pode envolver tanto um lado da empresa quanto um próprio desejo da mulher descontinuar a forma de trabalho. Então, como que você faz essa leitura técnica desses dados que a Aline colocou? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente tem uma questão legislativa, né, que, em tese, ela visaria proteger o feto, proteger o nascituro, que seria a estabilidade da gestante e o pós-maternidade. Então, a gestante ela não pode ser demitida, né, ali no período da sequência ali do parto, para garantir, assegurar que o feto tenha os vencimentos necessários e tal. Não é nenhuma garantia da mãe,
A garantia é da criança. A Uhum. ideia inicial é da criança. E aí, quando a gente fala que a empresa vai arcar com essa despesa da mulher e não vai ter a mesma coisa quando a gente fala com o homem, a gente já começa a criar um gap, uma discriminação muito grande para com todas as mulheres que podem vir a engravidar, porque pode ser que isso seja um encargo para a sociedade. E não adianta a gente falar, tem muitas empresas que estão assim, ah, não, a gente criou aqui a licença parental de 2 meses, é só pedir para tirar. A gente tem dois problemas muito sérios aí. Em primeiro lugar os homens cresceram, passaram a vida vendo as mulheres sendo mandadas embora quando voltam da licença. Ele sabe que a mulher dele pode ser mandada embora quando voltar da licença. Ele vai voluntariamente tirar 2 meses? Ele não vai tirar. Se isso for voluntário, ele vai voltar a trabalhar em 5 dias, seja porque ele não quer ficar cuidando, seja porque ele pode ser que vire o único provedor. Ele viu isso acontecer a vida inteira dele, profissional. Gente que trabalhava com ele sendo mandado embora. Então ele tem medo dele ser mandado embora e ele tem medo da mulher dele não ter para onde voltar. Então isso não existe a possibilidade disso ser voluntário. Isso tem que ser mandatório, tem que ser obrigatório para que isso de fato tenha uma efetividade. Outra coisa que é importante, a gente precisa mudar a cultura dessas empresas. Porque se o cara tira 2 meses e os amigos dele ficarem, tá de férias, hein? Ah, não vai trabalhar só porque nasceu neném, nem cortaram você, nem amamenta. Não vai adiantar. Aliás, se ele foi esse cara com outras pessoas, é o cara que vai ter mais desespero de sair. Então a gente não é uma mudança só legislativa, a gente tem uma questão cultural que a gente precisa ajeitar para que os homens possam participar, para que esse encargo não caia só sobre as mulheres e para que a gente diminua minimamente o que a gente chama, os estudiosos chamam de maternity penalty, que é a penalidade da maternidade. Então você tem mais mulheres em universidade, mais mulheres com especializações, mestrados, doutorados, carreiras meteóricas, até que de repente a carreira dela vai lá e dá uma barrigada. E por que a carreira dela dá uma barrigada? Porque ela decidiu ter filho. E aí, ela, quando voltou, a vaga dela não estava lá. Ou quando ela decidiu que ela ia, nesse primeiro ano, trabalhar meio período, fazer uma jornada adequada, receber menos, trabalhar menos, não foi aceito no mercado. Culturalmente, isso é visto como, meu Deus, que louca, da onde ela tirou essa ideia? Ela vai perder o emprego, ela vai ganhar menos. Talvez dê para ela ganhar menos nesse período, mas ela não tem essa opção. A gente não tem uma flexibilidade cultural e pequena na legislação para você alterar o cargo de uma pessoa como essa, se ela não for um cargo muito alto, para você falar, não, trabalha meio período então por um tempo, para você fazer uma transição entre estar 24 horas com seu filho e estar 10 horas por dia na rua. Que tal fazer 5? Voltar, conseguir amamentar. Então, não é só legislação, a gente tem uma dificuldade cultural muito grande que a gente precisa mudar. Nesse cenário cultural, eu queria ouvir da Paulinha, como pediatra e como mãe, porque me preocupa o termo maternity penalty, né? Ou algo semelhante que você colocou. Penalidade da maternidade, é a tradução exata usada no Brasil. A penalidade da maternidade que a gente imagina que vai acontecer nessa linha de raciocínio, assim, ela estava indo bem, de repente, por querer ser mãe, teve essa penalidade dentro da empresa. Não é dentro da empresa, é dentro do mercado de trabalho. Não necessariamente ela vai ficar na mesma empresa. Perfeito. O que gera essa ansiedade na busca de será que é o meu melhor momento para engravidar agora? Porque esse pênalti pode acontecer comigo. Esse pênalti vai acontecer. Isso. Aí eu queria ouvir da Paulinha exatamente isso.
Isso é um pênalti de uma forma... Qual é a sua leitura dessa penalidade? Porque parece que eu estou sendo... É um momento tão lindo da fase da mulher de uma forma pessoal, que vai mudar no aspecto profissional, que o termo pênalti pode gerar uma angústia maior pela busca da maternidade. Eu queria ouvir a sua leitura. Quando a mulher se torna mãe, há uma mudança completa da vida. E isso é fato. Então, é necessário ter uma segurança no emprego, né? Legalmente existe isso, então, para que ela possa retornar ao trabalho. Mas eu não vejo incoerência nas diferenças, por exemplo, de licença, né? Para licença maternidade. A mulher é diferente do homem. E o que ela provê para os filhos é diferente. Então, a presença do pai e da mãe são extremamente importantes e fundamentais, e se complementam. Mas, por exemplo, a licença maternidade é necessário. São necessários 6 meses, pelo menos, né, para ter o aleitamento materno exclusivo. Para o pai, concordo, 5 dias é nada, né? É um período insignificante, 5 dias, isso precisa aumentar. Mas jamais vai ser como a licença maternidade, porque a presença da mãe nesse momento é muito mais importante do que a do pai. Então, é necessário que o pai esteja na rua, né, trabalhando, para trazer o sustento nesse período do afastamento da mãe. Ela precisa ter a segurança para voltar ao trabalho posteriormente, mas eu vejo muitas mulheres que optam por largar o emprego porque vem nesse momento a necessidade de ficar com o filho em casa. Então, por espontânea vontade, muitas vezes, pedem a conta mesmo, para se afastarem do emprego e passarem a primeira infância com a criança. E isso uma atitude, assim, que a pessoa decide mesmo, não que seja demitida, né? Claro que a segurança precisa ter. E o ideal que eu vejo é quando a mulher retorna, é que realmente consiga adequar o horário de trabalho e o cuidado com os filhos. É muito difícil para a mulher voltar ao trabalho período integral, trabalhar o dia inteiro, com criança em casa. Não dá. E muitas mulheres precisam, né, fazer isso por conta financeira mesmo, necessidade financeira. Mas, assim, havendo possibilidade de reduzir a carga de trabalho, o horário, eu acho que é excelente para a mulher conseguir se dedicar em casa. E é uma dedicação diferente da do pai. Isso, eu não acho isso incoerente. Eu acho que isso faz parte, é inerente da mulher, da maternidade. Sabe que, ouvindo isso e tentando juntar tudo que vocês dizem, uma coisa que eu sinto falta, deixo bastante para a Thaís e para a avaliação da Aline também, é como adequar, como conciliar essa vida profissional, mas pensando nas diferenças. Pensando assim, nisso que a Pauline está falando, poxa, será que eu preciso garantir que aquela mulher volte para ter a mesma rotina de trabalho que tinha antes da maternidade? Ou será que eu preciso readequar, de acordo com a necessidade, óbvio, daquela mulher, uma condição de trabalho mais tênue? Porque muitos trabalhos, a maioria dos trabalhos hoje, você vai entrar 8 da manhã, você vai sair 4 da tarde para sair de casa às 7 da manhã e chegar em casa de novo às 5 da tarde. É o dia todo, longe do seu filho. É o dia todo, ou a criança na escola, ou a criança com uma babá, ou muitas vezes a criança com um celular, né? Então, a minha dúvida é, será que esse movimento de mudanças que nós queremos propor, ele deve vir tão apenas para garantir que a mulher volte a entrar no mercado de trabalho assim como estava pré-gestação, ou isso deveria ter um movimento e um respeito que a mulher realmente é diferente do homem, com a necessidade do cuidado com a criança, e que muitas vezes estende-se aos primeiros 6 meses.
Na Alemanha, por exemplo, não são 2 anos de licença maternidade. Então, isso me preocupa, porque eu vejo que é possível ter um bebê e manter a vida profissional. Só que é difícil manter a vida profissional da forma como era antes. É isso que eu queria ouvir de vocês. Entende, Thaís? O tentar Assim, eu acho que a defender a gente está maternidade. falando no alto de um privilégio gigantesco, né? A gente está falando de um país em que milhões de crianças sequer têm o nome do pai na certidão de nascimento. Que pais, quando tem, pagam R$ 200 por mês de pensão. Então, a gente precisa ter claro, né, que não é tão simples assim. A mulher precisa ficar 6 meses com a criança. O Eduardo teve 6 meses de amamentação exclusiva. Só Deus sabe o que eu fiz para manter isso. Eu voltei a trabalhar, ele tinha 2 meses. Eu tirava leite no escritório, eu congelava leite, eu levava para casa. Eu me virei. Não me orgulho, tá? Preferia que não tivesse voltado tão cedo. Consegui fazer ali uma transição entre 2 e 3 meses, meio período, mas assim, quando ele tinha 3 meses e pouco, eu tava trabalhando todo dia, o dia inteiro. O que eu acho que melhorou e muito para a vida das mães e que não foi uma decisão nem de legislação nem de cultura foi a pandemia. Porque as pessoas entenderam que dá para trabalhar híbrido. As pessoas na marra viram que, ela tá em casa e tá trabalhando. Ela não fica só com os filhos quando ela está em casa, ela consegue fazer mais de uma coisa. Olha que habilidosa que ela consegue levar e buscar na escola e ainda assim participar das reuniões. E ainda assim entregar. Então eu acho que sim, o modelo híbrido é algo que, sem dúvida alguma, melhorou demais a vida das mães. E a gente tem. Porque tem uma coisa que a gente brinca lá na Beach Mami, que as crianças, depois que elas fazem 6 meses, 1 ano, elas não vão para Marte, elas continuam existindo. As empresas se preocupam com a mãe, é só quando nasce. Aí tem o programa de mentoria para a mulher voltar. A criança fez 1 ano, parece que as crianças desapareceram. Gente, as crianças continuam aqui, elas continuam precisando ir para a escola, elas continuam ficando doentes, elas continuam precisando. Aliás, as demandas delas aumentam, né? Começa a ser lição de casa. Então, assim, as empresas, quando a gente fala de adequar, eu não acho que é só adequar horário, né? Eu acho que a gente tem que adequar entregáveis, né? A disponibilidade, o trabalho híbrido, precisa mesmo ir presencial todo dia. Tem um monte de profissão que não precisa. Um monte. Então, assim, isso é uma coisa que, por pior que a pandemia possa ser, acabou tendo um reflexo positivo para as mães. Não sei se a Aline concorda, mas aqui, assim, olha que maravilha. Eu concordo, sim, porque é isso, né? Abriu essa possibilidade na marra de mostrar que é possível, que você não vai ser menos capaz ou entregar menos porque você está na sua casa, né? Mas, por outro lado, também a gente vê aí dados de sobrecarga materna absurdos, inclusive uma pesquisa que a própria Bitumami acabou de realizar com quase 2.000 mulheres, que 90% está à beira assim, de um burnout parental. E tem muito a ver com essa questão da sobrecarga, porque também vou falar da minha experiência de muita gente que eu vejo, tá? Eu empreendo, eu segui por um caminho de empreender. Então, eu morro de inveja de quem tem licença maternidade, tá? Sinceramente, assim. Às vezes eu tenho vontade de ser CLT só para ter o benefício de 6 meses em casa, 4 meses em casa. Eu voltei a trabalhar, a Elo, quando ela tinha 20 dias. Eu voltei a trabalhar por uma questão de necessidade. Porque eu sempre, nessa época, eu já era freelancer. E se eu não trabalhasse, eu não ganhava dinheiro. E simples assim. E não tinha nada que me garantisse nada. Eu não tive licença maternidade. Então, eu tenho muitas fotos da Elo no Sling com 20 dias de nascida e eu de cesárea fazendo textos, mandando para os lugares, e enfim. E essa é a realidade da maioria. Então, assim, quando a gente fala disso, realmente a gente precisa entender o lugar que a gente está e a realidade que a gente tem no Brasil, que é muito diversa.
E a gente tem aí mais da metade não, mas é um número absurdo de mulheres que são mães solo, que não tem a presença do pai e não tem com quem deixar a criança, assim. Se ela quiser uma rede de apoio, ela precisa pagar essa rede de apoio. E como que ela vai pagar essa rede de apoio se muitas vezes ela nem tinha um trabalho registrado, tudo certinho? A gente sabe que isso está cada vez mais assim, parece até uma utopia, né? Todo mundo que você conversa emite nota, virou MEI. Então, assim, tem muitas questões, né? Eu acho que a gente precisa olhar para essas questões, a questão da sobrecarga, para a gente tentar equilibrar, realmente, assim. Quando a gente fala, ah, mas então agora o cara vai ter que ficar 6 meses em casa para ser igual da mulher. Bom, quem dera, né? Quem dera a gente tivesse essa cultura. Mas não é sobre isso, é sobre as empresas hoje do programa Cidadão, empresas ali que são amigas da criança e tal, elas colocam ali um prazo de licença maternidade, paternidade de 20 dias, por exemplo. E sabe quantos pais tiram os 20 dias? Menos de 10% dos pais. Por que é isso? Porque não tem essa cultura, porque ele vai se sentir devendo, porque ele vai ser pressionado. Então, é fundamental, né? Essa mudança de pensamento mesmo, de entender e de trazer para a realidade, porque eu tenho certeza que uma mãe feliz, uma mãe que pode estar ali junto do filho, porque que mãe que não quer estar junto do filho? Quando a gente está falando aqui de direitos das mulheres e de equidade tal, 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 a gente não está tirando a criança dessa prioridade. A gente quer muito que priorizem o nosso filho, a gente quer priorizar o nosso filho, mas a gente não quer perder espaço que foi tão duro de conquistar e que ainda é tão desigual, né? Então, acho que é sobre isso, é sobre olhar e realmente otimizar o tempo dessa mulher, ter lideranças inteligentes que vão saber aproveitar o máximo potencial daquela pessoa dentro da fase de vida que ela tá e que vai mudar. Daqui 6 meses é outro, daqui um ano é outro. E outras pesquisas já mostram que as empresas que se mantêm, né, se mantêm com as mães, depois elas têm um ganho muito maior. E a gente não está falando de um ganho bonito de ESG, a gente está falando de dinheiro. Tem ganho de dinheiro, tem ganho financeiro, elas valorizam, elas têm mais investimento. Então, enfim, aí a roda gira, né? Aí realmente você começa a caminhar, porque se não tiver tudo isso envolvido, aí fica realmente muito difícil. Eu, Eu não sei você, Aline, mas né, você falou, voltando um pouquinho para o tema da live, eu demorei para ter filho. E eu demorei para ter filho porque eu sabia que eu era empreendedora, porque eu sabia que eu precisava guardar dinheiro, porque eu sabia que se eu quisesse me afastar uns dias, que fosse, eu queria ter o meu colchãozinho garantido, né? Então, para além do ter meu marido trabalhando e, enfim, com licença, sem licença, whatever, eu tinha que me organizar para isso. Então, eu guardei dinheiro, eu contratei gente no escritório para minimamente me substituir para eu não trabalhar tanto. Eu contratei gente na minha casa para me ajudar com o Eduardo quando ele nascesse, se eu precisasse trabalhar. Então, de novo, um baita privilégio. Eu consegui organizar isso tudo. Mas. E aí, ainda assim, eu fui ser mãe com 36. Então, a gente fala de um lugar de privilégio. São poucas mulheres que empreendem que têm essa condição de fazer esse rolê todo. Aliás, só um parênteses também, e aí depois acho que é legal também a Paulinha falar, mas assim, porque ela também, né, empreende, então também tem essa visão, mas boa parte das mulheres hoje que empreendem, elas empreendem por necessidade, muitas porque foram mandadas embora. Então, assim, também existe uma romantização nesse empreender. Anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu fiz uma matéria para o UOL que era justamente sobre isso, a cilada da romantização do empreendedorismo feminino materno. Porque muitas começam sem nada, nada, realmente, assim, com essa cena, peito vazando, bebê no sling, barriga no fogão, barriga no computador e esse caos. E tendo que dar conta e fazer entrar dinheiro. Ainda mais se ela for mãe solo, se esse pai não ficou com ela, não foi pai, se esse cara não foi pai. Então,
é assim, é bem complicado, né? A gente tem muitas realidades quando a gente traz esse assunto. Eu vejo assim, numa situação de mãe solo, não tem para onde correr, concorda comigo? Assim, eu tô fora do mercado de trabalho, não tem, é o que a Aline está falando. Eu vou precisar me virar nos 30, assim como vocês tiveram que fazer lá atrás, e trabalhando, como é que a Aline falou, com o Sling ali, e falou, gente, eu preciso resolver minha parte financeira, não importa se é só, se não é só, mas eu tô, quando, por a situação financeira aperta, não tem licença maternidade quando ele está fora do mercado de trabalho, você acaba tendo que correr atrás. Então, é difícil, não adianta querer mudar a legislação quando a situação acaba de acontecer com você. Até mudar a lei, seu filho já tem 2 anos. Então, a mulher vai ter que resolver. Mas existem muitas situações em que existe um equilíbrio financeiro dentro da casa. Ou seja, vamos falar de uma família em que a mulher e o homem colocam renda dentro de casa. E aí, independentemente do nível de renda. E, e aí eu Médio, pergunto, hã? médio, porque se a renda dela for maior que a dele, é uma diferença sim a ser considerada para ela se Não, afastar do trabalho. estou tentando criar uma situação de que os dois colocam renda dentro de casa, certo? Porque todos os cenários existirão e para cada um deles uma saída, né? Então, assim, hoje eu tenho muitos amigos em que a renda da mulher é muito maior que a do homem. Eu tenho uma colega de plantão que era uma situação absolutamente divertida. Ela dava todos os plantões e o marido levava a criança para todas as atividades e assim, felizes da vida. E era uma coisa bem clara dentro do ciclo familiar. Mas é nesse ponto que eu quero chegar e perguntar para a Paulinha, porque numa situação como essa, a busca por um equilíbrio, e pensando nesse burnout que eu gostei que a Aline colocou, porque o burnout ele vem pela soma de responsabilidades. É a responsabilidade da maternidade mais a responsabilidade do trabalho, que muitas vezes o homem não tem. O homem não está com a cabeça, com a parentalidade da forma como a mulher está com a maternidade. Então, eu falo abertamente, para o homem é fácil, gente. Trabalhar é fácil. Trabalhar é uma moleza. Poxa, lá dentro da nossa clínica, do FIVMED, 90% das pessoas que circulam são mulheres. A mulher dominou. Vocês estão falando, a mulher sai do mercado de trabalho, talvez no mundo corporativo, mas na área da saúde, a Aline está nos eventos de saúde, Aline. É só mulher. A mulherada está dominando a área da saúde por pura competência e capacidade, né? E elas estão dominando. Mas numa situação de equilíbrio, Paulinha, eu queria ouvir de você, como que você recomendaria para uma mulher que decide engravidar, né? E vem com essa preocupação em relação à estruturação familiar pós-maternidade. Puxa, como que eu vou prover pós-maternidade? Como que você, até mesmo como pediatra, nós estamos falando bastante da parte profissional, mas como que você acredita que uma criança até 5 anos de idade, 7 anos de idade, porque nós estamos falando da primeira infância, estamos falando de 6 meses, mas, poxa, o filho de vocês tá nessa faixa etária, né? Então, assim, como que você enxerga um modelo ideal para quem pode oferecer? Uma coisa é para quem não tem jeito, falar, os dois vão ter que trabalhar 24 horas. Mas no modelo ideal, qual é a sua leitura? Eu vejo, né? Eu vejo de perto isso, em que grande parte das situações é essa, em que os dois precisam trabalhar integralmente, né? Pai e mãe. Mas o ideal, quando há a possibilidade da mãe manter o emprego, mas com carga horária reduzida, esse, para mim, é o ideal. Que o pai provenha o maior sustento da casa e que a mãe, é muito duro deixar o trabalho, né? Quem trabalha, sim, faz parte da pessoa isso. Então, o ideal é que a mulher volte a trabalhar, mas com carga horária reduzida. Eu acho extremamente importante o trabalho em meio período, para que consiga continuar com seu filho, não só nos primeiros 6 meses, mas na primeira infância, para estar presente. Mas o ideal é isso, que a mulher não se ausente do trabalho, mas que consiga redução de carga horária. Isso eu acho que é o ideal, né? Como eu vejo.
Eu eu enxergo isso. E, e aí, trabalhando, porque daí trago de novo para a Thaís, assim, porque uma coisa, assim, vou mudar a legislação para dar segurança para que essa mulher retorne ao mercado de trabalho com as garantias que ela tinha lá atrás. Outra coisa é o próprio planejamento familiar, obviamente, quando possível, entendendo que a redução de carga horária implica em redução salarial. E isso é matemático dentro de uma empresa, mas que pode ser uma opção dentro de uma família, entende? Se assim for o desejo, porque às vezes pode ser a redução da carga horária do homem, como foi o exemplo que eu coloquei da minha colega, mas com a preocupação de prover à empresa, entre aspas, família, a melhor condição de criação para os filhos. E eu não sei, e aí, trazendo isso ao tema, assim, como que você recomendaria, Thaís, hoje, se uma amiga sua de 30 anos de idade, que está evoluindo bem para dentro do seu emprego, crescendo dentro da carreira, e falasse para você assim: puxa, eu tenho vontade de ser mãe agora, mas estou com medo por conta da minha da, de algum possível pênalti que eu possa sofrer por conta da maternidade. O que você falaria para O ela? pênalti não é necessariamente por conta da maternidade, isso que precisa ficar claro. O que a gente tem que, de novo, lembrar, e do privilégio todo que a gente tem é, se eu puder receber menos e trabalhar menos, eu certamente não estarei na linha de frente das próximas promoções. Quando a gente fala do maternity penalty, não é a maternidade em si. Pode ser que você perca o emprego e tenha que dar uns passos para trás para voltar para o mercado de trabalho depois, isso é uma coisa. E tem a outra, que é, tem um homem que é pai e uma mulher que é mãe na linha para ser promovido. Promoverei um homem, ele é provedor. Esta imagem que pode acaba penalizando as mulheres. Porque a mulher também é provedora. Se a gente bater na tecla de que o homem é o provedor, então vamos promover o homem. Ele tem um filho, ela também. Aí você joga nas costas do marido dela ter o provedor. Por quê? Será que a gente não tinha que olhar as características específicas de um e de outro e ver quem que merece ter essa promoção dentro da empresa? Ah, mas no ano passado ela ficou 6 meses trabalhando meio período porque ela teve um filho. Tá bom, mas ela tá de volta. Ela não tá mais produtiva, ela não tem soft skills, ela alguma vez aqui deixou de entregar alguma coisa porque ela foi mãe. Então a gente precisa tomar cuidado com alguns tipos de vieses que a gente replica e que acabam prejudicando as mulheres. Eu vejo, às vezes, inclusive, mulheres replicando discursos que são perigosos, do tipo, eu me ferrei, eu não vou dar mole para nenhuma mulher. Eu, quando tive filhos, gente, se deu errado para você, talvez seja uma coisa para você aprender e não replicar. Então, não é só uma coisa cultural de mulher, é uma coisa cultural da sociedade. A gente precisa, sim, tomar cuidado com esses vieses e prestar atenção nessa história de provedor, porque ela não é a realidade da maior parte das pessoas. A gente tem muita mãe solo. É a E isso pode maioria. sim. A maioria das Exato. famílias A são maioria, providas por ou mulher. solo ou provedora. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, assim, com relação às minhas amigas, o que eu tenho advogadas mais novas que trabalham comigo e tudo. O que eu costumo dizer? Cara, se você não tá namorando, se você não tá namorando, não vai casar agora, se você não quer ter filho agora, vai estudar as possibilidades que você tem de congelar um óvulo ou de esperar. Às vezes você não pode esperar. Eu tenho amigas que tiveram menopausa precoce e não sabiam. E quando descobriu que a mãe tinha tido e a mãe nunca tinha conversado. Ele nunca tinha conversado com a mãe sobre isso. Converse com a sua mãe, com a sua tia, com a gente da sua família. Entenda como é que foi para elas. A gente não tem esse hábito. E assim, ninguém me falou que poderia ser mais difícil eu engravidar mais tarde. Isso é uma coisa. A gente está falando de uma coisa dos últimos 5 anos que isso virou um negócio. Mas quando eu tinha 30, isso não existia. A médica olhava para mim e falava: imagina, Taizinha, tá tudo lindo, quando você quiser. E eu, bom, com 30 eu tinha acabado de começar a namorar com um separado com 2 filhas. Imagina se eu tava pensando
e falar pra ele, que acha que a gente engravidar agora? O homem ia desaparecer. Então, assim, já não era uma possibilidade. Mas hoje, o que eu falo é, se informem. Vai atrás da informação, descubra se você tem óvulos suficientes, descubra se você pode ter um histórico familiar. Se prepare. Hoje, elas têm muito mais opção. Entendeu? Para além de se preparar para ter filho, guardar dinheiro, blá blá blá, veja se você pode esperar. Então, das minhas melhores amigas, 2 foram mães depois dos 40. As 2 fizeram FIV. As 2 passaram por processos muito desgastantes, assim, que eu não sei como elas aguentaram. Eu fiquei nervosa de passar por perto. Então, por falta de informação. Elas não tiveram informação na idade adequada. Então, o que eu falo hoje é, atrás da informação. Perfeito. E a Aline, que provê bastante informação, eu te pergunto, chegou para você um casal, 2 anos de casado, 32 anos de idade, uma reserva ovariana normal, monte Mülleriano de 1,8, vou ser bem técnico para a sua leitura, que eu sei que você entende. E começando a crescer profissionalmente. Ainda num cargo bom dentro da empresa, mas não o melhor que ela almeja ter. E aí perguntam para você assim, Aline, nós queremos ter filho, certo? O que eu faço? Congelo meus óvulos e luto para atingir o cargo que eu quero agora, ou engravido agora e depois, sendo mãe, eu ainda continuo buscando crescer dentro da minha carreira. Saia justa, hein? Olha, eu acho assim, é muito fácil e a resposta mais que vem em mente é congela seus ovos. Mas aí a gente tem que entender algumas coisas, porque eu sou muito a favor do congelamento de óvulos, mas eu sou muito contra esse discurso de imposição do você tem que congelar seus óvulos como se isso fosse uma garantia. Então, eu acho que tudo depende do que você quer para sua vida, porque eu vejo hoje mulheres agoniadas com mais uma pressão na cabeça com esse negócio de congelamento de óvulos. E são mulheres que talvez com 35 engravidariam. Mas aí que tá, você falou de um cenário de um casal bem informado, de um casal que foi orientado, de um casal que com 32 anos sabia qual era a média da reserva ovariana, de um casal que provavelmente esse homem falou, bom, tô me preparando para ser pai, deixa eu ver se tá tudo bem. É muito diferente. O homem fazer esse movimento, você já viu? Você já viu algum homem fazer esse movimento sem a mulher ter feito todos os testes, não ter engravidado e aí ter... Não, eu nunca vi. muito difícil, muito difícil. Então, assim, esse cenário que você trouxe, ele é um cenário ideal. Quem dera se a gente tivesse esse cenário, né? Então, o cenário que a gente vê hoje eu quero trazer alguns pontos aqui, tomara que eu não esqueça, porque você falou de 32 anos, e a gente tem aí uma idade que é muito falada, que é 35. Então, porque a partir dos 35, todo mundo fala isso, toda matéria fala isso, as chances de engravidar vão reduzindo drasticamente. E quem olha, parece até que assim, olha, até 34 anos, 11 meses e 29 dias, eu tô, joia, maravilha, tudo perfeito aqui, primeira relação que eu tiver, eu vou ficar grávida. E parece que com 35 anos e um dia já era. Pode jogar tudo fora que tá ruim, você vai ter problema. Então, acho que a primeira coisa, e por isso que é tão importante, a gente bate tanto nessa tecla da conscientização, é você entender o que está acontecendo com o seu corpo. Com o seu corpo. Se existe em você o desejo de ser mãe um dia, esteja você com 32, com 33, com 35, com 37, entenda como está seu corpo. E isso passa por essa coisa de entender a fertilidade. Porque quando a gente vai no médico, e a gente vai no médico a vida inteira, existe uma negligência absurda dos médicos ginecologistas generalistas, foi colocado pra gente que planejamento familiar é anticoncepcional. E não é. Planejamento reprodutivo é muito além disso. E aí você sai todo ano com Papa Nicolau, beleza, com exames de ultrassom transvaginal ótimos, você fica com aquela segurança de que, olha, quando eu quiser engravidar, eu vou engravidar. Então, assim, entendendo o seu corpo, se já deu um sinal de alerta ali de uma reserva ovariana, que talvez é mais baixa, se você conversa com a tua mãe, ela entrou na menopausa antes dos 40,
pronto, você já tem 2 sinais de alerta de que possivelmente você vai passar por dificuldade se você adiar muito essa maternidade. Agora, e aí sim, para esta mulher, eu falaria, amiga, vai lá, vê para você congelar seus óvulos, guarda enquanto você tem, não é garantia, mas é o que você pode fazer hoje por você, até porque se lá na frente você tiver alguma dificuldade, você tem a consciência tranquila de que você fez o que estava ao seu alcance, o que podia ser feito. Porque eu acho que a pior coisa que tem hoje, e eu falo isso com muita, assim, conhecimento de causa, não é meu lugar de fala, mas é meu conhecimento de causa de mulheres que adiaram a maternidade no escuro e aí quando vai tentar já não consegue mais. E aí esse arrependimento do tipo, poxa, por que eu não congelei meus óvulos? Ah, eu não acredito que eu não congelei meus óvulos. Mas calma, isso é um assunto recente. De novo, a pandemia que acelerou tudo isso. O que fez congelamento de óvulos estourar foi a incerteza da pandemia. Porque você não sabia mais quando que aquilo ia acabar, se você podia engravidar ou não. Meu Deus, e agora as pessoas tiveram que olhar para questões que elas não querem olhar. E aí sim veio tudo isso, enfim. Então acho que aí tem um cenário, e sim, eu indicaria com certeza, vai lá, vai ver como que é, vai ver como que funciona. E aí tem um outro cenário. Ah, tô com 32 anos, um exame antimileriano bom, não tenho endometriose, não tenho síndrome dos ovários policísticos, não tenho mioma, não tenho nada desses fatores que podem levar à infertilidade. Espera um pouquinho, não congela agora não. Quem sabe daqui a um ano você muda de ideia e se você congelar, você nem vai usar esses óvulos. Então, assim, a gente tem hoje, aliás, um monte de óvulos. Outro dia uma embriologista postou um estudo de um lugar lá que eu não vou lembrar agora, mas que assim, a quantidade de óvulos congelados que não foram utilizados nos últimos, sei lá, 10 anos é absurda. Então, acho que tudo é uma questão também de bom senso e de a Mais de gente 80%. colocar. Hã? Mais de 80%. Então, aí você sabe disso exatamente. Mas então acho que é isso. Tudo é uma questão de a gente olhar e colocar essa mulher como protagonista. O que você quer da sua vida? Qual que é o seu mundo ideal? Pode não ser o real, mas o que você gostaria que acontecesse? Qual que é o seu desejo? A gente tem hoje, Davi, no Brasil, 37% das mulheres que se declararam não quero ter filhos. É quase, ó, quase um terço da população que não quer ter filhos. Não quer ter filhos. Então, assim, essa mulher, para essa que não tem, você vai vender um discurso de mas você pode mudar de ideia um dia, tá? Então, ó, se eu fosse você, eu já garantiria esse óvulo. Tá, ela pode mudar de ideia um dia, mas então será que não é uma questão de a gente conversar sobre, olha, e se você mudar de ideia daqui 10 anos, encontrar uma pessoa legal, tiver esse desejo da maternidade, você já vai estar com 45, 50 anos, o que você vai fazer? Você iria para uma ovo-recepção? Você pegaria um óvulo doado? Não sei, não sei. Então eu vejo assim, o congelamento de óvulos, ele veio como uma super ferramenta, como uma super ajuda, como algo que realmente assim é uma nova revolução. A gente tem empresas oferecendo congelamento de óvulos como benefício trabalhista. Se você tiver nessa empresa, vai atrás de saber sobre isso, pelo amor de Deus, porque assim, né, apesar de existir uma crítica também muito forte em cima disso, que isso seria só mais uma ferramenta de pressão para que a maternidade não aconteça, eu acho que se essa empresa é uma empresa que valoriza a maternidade, ela não está demitindo mães, mulheres, ela está realmente olhando para esse todo, então não é só um discurso e se beneficia dessa ferramenta, acho super válido, mas é isso, é tudo com dosagem, é tudo com bom senso, é sem imposição, não é porque você fez 30 que você tem que congelar. Vamos entender o que é congelar e quantos óvulos eu perco no descongelamento, quanto desse percentual pode dar certo. Vamos colocar todas as cartas na mesa e eu saber exatamente o investimento que eu estou fazendo, o que eu posso ter de retorno. Então, acho que é isso que falta, é essa clareza de realmente olhar mais para a necessidade da mulher, para o comportamento da sociedade, do que simplesmente para enfiar congelamento de óvulos goela abaixo, assim. Então, acho que isso é muito importante. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Paulinha. Porque o que eu estou vendo, Aline, o que eu estou pensando, é assim, eu estou tentando criar fazer uma leitura. Porque, olha só, eu libero mais ou menos 60% dos casais que me procuram para congelar óvulo. Ou seja, falo, olha, você não tem indicação. Ou ao menos agora.
mais ou menos em linha com o que você está falando. Tem hora que dá para esperar, tem hora que não dá, né? Básica reserva ovariana, qual a sua idade, qual a sua expectativa de momento da maternidade. E o que você está falando é absolutamente correto. Tudo absolutamente correto em relação ao congelamento de óvulos. Mas eu não estou falando da pressão médica para congelar óvulo. A pergunta que eu te fiz, eu faço agora para a Paulinha, é a pressão pessoal para postergar a maternidade. Você entende isso? Ah, Então, esse casal, nessa situação hipotética que eu te coloquei, de 32 anos, que te perguntou, Aline, com o conhecimento que você tem hoje, eu engravido ou congelo o óvulo? E você entende que a sua primeira resposta foi assim, congela primeiro a carreira, busca a sua carreira, congela óvulo e depois, assim, não numa situação técnica, mas eu queria, e aí, então é uma pressão pessoal por conta da carreira que eu estou postergando a maternidade para um casal que já floresceu o desejo. E é isso que eu pergunto para a Paulinha, qual é a sua visão numa situação, num cenário desenhado como esse, de um casal que poderia postergar por uma questão da carreira, poderia engravidar agora. O que você recomendaria? Espera um pouco, cresce na carreira ou engravida ou busca a sua gravidez agora? eu acho que se é um casal, né, um casal estável, está bem, se encontraram e ambos têm o desejo, né, de terem filho, têm seus empregos, estão no mercado de trabalho, mas se está tudo bem ali, não existe um momento ideal, não dá para programar. Agora teremos filho, daqui a 2 anos teremos filho. Eu acho que o que eu sugiro é, se está tudo bem entre o casal, estão decididos, tenham filhos e cresçam a partir daí a vida com os filhos. E façam, né, o seu crescimento com os filhos. A maternidade é algo lindo. Eu acho assim, quem é mãe sabe o quanto é especial isso. E, e eu indico, então, assim, não ficar postergando, porque futuramente pode ser muito difícil, né? E aí vai ser necessário tratamento, congelamento de óvulos, mas por que ficar postergando? Esperando o momento ideal, o crescimento na carreira, talvez isso não aconteça mesmo. E dificulte muito o resultado. Então, o que eu sugiro é isso, assim, e tá tudo bem com o casal e que desejam ter filhos, não posterguem. Não, se Eu existe vou dar uma o opinião. desejo, se É, existe o desejo e tá tudo bem, até porque tem uma coisa que é muito importante, assim, que é essa hora certa para ter filhos. Se a gente for olhar, ela nunca vai existir. Né? falou Não, Gente, não é, existe. exatamente. Porque é isso, é uma decisão que você sabe que vai mudar a sua vida por completo, que tem prós e contras, que nananã. Então, essa hora certa, ela é algo muito individual, é muito pessoal e Sim, não tem resposta, né? Não tem receita, assim. E é esse dilema, porque a gente está vivendo agora com tudo muito certo, né? Com essa falsa ideia de controle das coisas. E na verdade, não tem hora certa, cara. Tem até um videozinho que é muito bom, que é de Grey's Anatomy. E aí chega a chefe lá e fala assim, ela pergunta justamente isso. Ah, eu não sei se é a hora certa para ter filhos. Quando que é a hora certa para ter filhos? Aí ela vira e fala assim, nunca. Bem grossa, assim, nunca. Nunca é a hora certa. Porque... E aí ela discorre sobre aquilo e é um corte maravilhoso, assim, dessa série. E é isso, a hora certa, se você for olhar para tudo, é nunca. nunca Mas chega. né? Mas e aí? Não, o que que eu quero? Eu quero viver essa realização, eu quero, né? Eu quero realmente viver essa experiência. Então é isso, não postergue. Se você já, né? Se você tá com tudo certo, se pode dar certo, é isso. Se tá mais de 50%, acho que essa talvez seria uma boa ideia ali, né? Se você tá passando dos 50% de decisão pelo sim, vai no sim, né? Agora é isso, é pesar as coisas e aí a certeza, eu acho que nunca ninguém vai ter, porque eu digo mais. Eu sou mãe da Elô e eu nem tenho certeza se eu seria mãe de novo se eu voltasse no tempo naquele tempo. Eu Fui mãe com falei, 26 anos eu e falo, hoje eu tô com 30, indo para 36. E aí eu penso assim, gente, será que se eu tivesse que ter filho hoje, eu ia pensar em tanta coisa que ia passar o tempo e eu ainda ia estar sem saber se eu quero ou não, né? Uhum. eu tava com a médica
no meu pé, assim. Eu tava com a médica até os 35, até os 35, até os 35. Ela começou com 30, como eu falei pra vocês, né? Tinha acabado de começar a namorar com um cara que tinha filho, não era uma opção. Aí, quando eu tava pra fazer 35, eu falei, precisa nascer com 35 ou engravidar com 35? Ela falou, para de fazer conta! Mas aí eu já estava casada, né? Já estava numa outra realidade. Assim, e a gente não tem, de fato, controle, né? Eu ainda perdi um bebê antes do Dudu. Então, você acha que é a hora certa e aí você fica grávida e perde. Às vezes não é, entendeu? Então, a gente não tem controle do que vai acontecer. Mas eu acho que o importante é você tomar a decisão com informações. Assim, eu posterguei no escuro. Eu não tinha informação suficiente. Hoje eu sei. Davi, Eu vejo. Pode falar. não, contando uma experiência pessoal nossa, né? Mas que foi isso, nós tínhamos 2 anos de casados, né? Acho que 2 anos, e estava naquele, será? Nós vamos ter filhos? Não vamos? E eu lembro que eu que mais falava, vamos esperar um pouquinho, né? Para nós aproveitarmos um pouco a vida a dois. E eu lembro de você falando, não, vamos esperar. E nós engravidamos e acabamos perdendo o nosso primeiro bebê. E olha só, né? E depois, e aí a gente falou, não, nós não, vou ficar queremos grávida em tal mesmo. mês para nascer de tal signo. Gente, esquece, eles E, mandam. A gente não escolhe nada. e aí nós decidimos, não, nós seremos pais. E assim foi, né? Mas tivemos uma perda inicialmente. Então, que bom que nós não postergamos, né? Que não ficamos esperando, que você deu Não, aquele. e numa fase da nossa vida que a Paulinha ganhava mais que eu, bem mais. A Paulinha bancou o nosso casamento por mais de 2 anos e meio, 3 anos. A fonte de renda maior era dela. E na época que nós decidimos engravidar, ela era a maior provedora de renda da casa, porque eu estava começando na reprodução ainda. Eu era estagiário, eu ganhava 0. Aí quando a gente engravidou, eu tinha acabado de acabar o estágio e ela que garantia a nossa receita. Mas é isso. Nós queríamos ser pais. Então, eu concordo 100% com o que a Aline falou. Avalie individualmente. Estou trazendo agora a minha visão, né? Avalie cada situação individual. Cada um vai ter uma história. Mas se acendeu a chama da maternidade ou da paternidade, vá atrás dela. Porque é o maior bem que você vai ter na sua vida. Não existe ascensão profissional no mundo que vai te trazer felicidade maior que teu filho. Eu entendo a importância da carreira, mas eu tenho inúmeros amigos e exemplos de mulheres com filhos altamente capazes profissionalmente, felizes profissionalmente, e tem uma advogada aqui de Rio Claro, que tem 3 filhos, e ela me procurou numa época em que ela considerava o 4º filho de um novo relacionamento. Doutor Davi, E ela me falou aqui... posso Por favor, só falar Aline. uma coisinha? É que a minha cachorrinha escapou, eu tô atônita aqui. Eu vou encerrar a live, tá? Vai lá. Obrigada. Obrigada, Aline. Vai lá. Então, e ela me falou assim, Thaís, falou, olha, eu não seria tão bem profissionalmente se eu não tivesse meus filhos. Porque o meu desejo em crescer, o meu desejo em ser melhor, meu desejo de mostrar para os meus filhos o que... E ela era mãe solo, hein, na época. O desejo de mostrar para os meus filhos que eu sou uma pessoa qualificada, e foi tão bacana crescer com eles, que hoje, e da forma como nós vivemos hoje, e eu entendo que nós somos um tanto quanto romantizados em relação à paternidade e maternidade, pelo amor que nós temos pela nossa família, e mesmo sendo médico especialista em reprodução, eu dispenso muitos casais que vêm até aqui procurando congelamento para postergar a maternidade, com um profundo desejo que você engravide agora, porque eu acredito que as dificuldades existem, a busca por direitos existem, mas nada na sua vida vai te fazer mais completo e feliz para o resto da sua vida do que seu filho, e por tantas incertezas que o mundo profissional vai trazer. Por tantas incertezas que o mundo profissional vai trazer. Então, é uma visão pessoal, né? Assim,
Mas eu acredito muito que, além da proteção que nós temos que dar nessa balança entre profissão e família, eu desejo muito que a família também esteja equilibrada, o seu tempo com os filhos esteja equilibrado, a sua dedicação à paternidade, à maternidade esteja equilibrado com o seu trabalho, porque, no fundo, nós trabalhamos também para prover a nossa família e não adianta só trabalhar e deixar de escanteio os cuidados parentais tão importantes que vêm depois do nascimento. Sem dúvida. Então, até pelo andar do horário, eu sei que até a Paulinha tem um compromisso agora, eu queria deixar para vocês duas as palavras finais. Então, começando por você, Thaís, eu primeiro te agradeço muito de coração o seu tempo aqui conosco, pelo seu conhecimento, pela sua experiência e pelas palavras que você nos trouxe, que certamente eu espero que nós possamos colher muitos frutos das suas ações e dos seus projetos aqui, para que nós possamos ter uma condição para absorver esse mundo materno dentro das empresas. Muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu vou só pedir para todo mundo que estiver aqui, se já não seguir, para seguir a Bitumami, para acompanhar o nosso trabalho, para engajar com esse tema tão relevante, para que muitas mulheres que não têm aí essa rede de apoio, não têm esse privilégio, consiga aí realizar o sonho da maternidade, conseguir prosperar profissionalmente e ter uma vida equilibrada. Sucesso. Paulinha? Quer dizer que uma coisa importante que no trabalho nós conseguimos mudar de trabalho, né? Ir atrás de outras oportunidades e que ninguém nunca vai conseguir substituir uma mãe. Então, para os meus filhos, eu sou única, sou eu. Ninguém pode fazer o meu papel, ninguém pode tomar o meu lugar, né, na vida deles. Então, eu preciso estar lá, entendeu? Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Tchau, Super tchau. abração. Amor, daqui a pouco estou em casa. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Thaís.